Olá, irmãos. Nós hoje queremos trazer uma reflexão sobre confirmação do chamado de Deus para nós. E nós queremos ler, portanto, o texto que está em Neemias, capítulo 1, que diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Queridos, muitas vezes nós temos dúvidas sobre o nosso chamado. Muitas vezes nós sentimos um desejo no coração de servir ao Senhor, de colocar nossas vidas diante do altar. É claro que todos nós somos chamados pelo Senhor para testemunhar do Senhor a todas as nações, para todas as pessoas. Mas, além desse chamado que faz parte da nossa vida cristã como servos do Senhor Jesus, nós temos algumas pessoas que têm um chamado especial para servir, seja elas no pastorado, como missionários, como evangelistas, em lideranças na igreja, em coordenadorias, em ministérios na igreja. E muitas vezes nós duvidamos se realmente se aquela é a nossa missão, se realmente nós somos chamados para o Senhor, para aquela missão. E eu estive então pensando sobre essa questão, e esse texto de Neemias, a figura de Neemias na Bíblia, é a figura que mais nos traz sinais de confirmação do nosso chamado por Deus para servi-lo. Porque aqui Neemias se coloca como servo do Senhor. Em humildade perante o Senhor, ele coloca a situação que ele estava ali convivendo e aquilo que o seu coração estava chamando para realizar.
E nós queremos então com vocês, nesse momento, pensar um pouco sobre esse chamado de Neemias e como é que esses sinais nós podemos buscar no chamado de Neemias para que possamos aplicar a nossa vida e entender se realmente nós somos chamados ou não, para tirarmos essa dúvida que existe no nosso coração. E a primeira coisa que nós colocamos aqui, que nós enxergamos aqui nesse texto, é que Neemias, na verdade, ele tinha um emprego que era considerado um excelente emprego. Na verdade, ele servia na corte do rei, era um homem da confiança, da inteira confiança do rei, porque ele era o copeiro do rei, era aquele que provava a comida do rei antes que o rei se alimentasse. Portanto, o homem da relação, da intimidade do rei, da confiança do rei. Era um emprego que muitas pessoas gostariam de ter. E aqui a gente vê, então, portanto, o primeiro sinal de Neemias, o seu desejo de servir na obra, o seu desejo de servir as pessoas, né? Então, em detrimento do seu emprego, né, ele estava disposto a ir até Jerusalém para servir ao Senhor ali em Jerusalém. Portanto, esse é o primeiro sinal que nós encontramos aqui, esse desapego material. Muitas vezes nós temos ambições seculares, de ser um excelente profissional, de ter uma carreira vitoriosa, profissionalmente, secularmente, e muitas vezes, em função desse apego às questões seculares, nós deixamos de exercer ou de responder ao chamado de Deus. Então, o verdadeiro chamado de Deus é aquele que nós sentimos no coração e nós nos desapegamos a esses interesses pessoais, seculares, de sermos pessoas reconhecidas secularmente para sermos pessoas reconhecidas por Deus. E aqui Neemias, portanto, ele tem esse desejo no coração e ele então está disposto ali a deixar aquele seu excelente emprego para seguir na obra do Senhor. A segunda coisa que nós entendemos e enxergamos aqui em Neemias é essa empatia pelos que sofrem, ele ter sentido a dor, o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, sofrendo, estavam passando pela miséria, né? Então, pessoas estavam em desprezo, em miséria, e ele sentiu a dor dessas pessoas, e ele chorou quando ele ouviu, e ele lamentou quando ele ouviu ali as notícias de Jerusalém. Entendam que Neemias, ele nasceu no exílio, ele não conhecia Jerusalém, ele não conhecia aquelas pessoas que estavam morando ali, mas ele teve ali o desejo de servir aquelas pessoas, de mudar aquela situação em que as pessoas se encontravam, de transformar aquela situação de miséria, de desprezo que aquelas pessoas se encontravam. Isso é um sinal forte dentro do contexto das pessoas que são chamadas. É olhar para as pessoas, mesmo sem conhecê-las, mesmo sem ter intimidades com elas, mesmo sem ter amizade com elas, esse desejo de servi-las, de fazer com que essas pessoas sejam transformadas, alcançadas por Jesus Cristo, regeneradas através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Então nós olhamos com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, que é esse olhar de não apenas de ter pena do miserável, de lamentar pelo miserável, mas de ir, de intervir numa situação capaz de transformar aquela vida e o meio em que essa pessoa vive. Esse é, portanto, um segundo sinal que nós encontramos aqui nesta figura tão grandiosa, esse homem de Deus chamado Neemias. A terceira, irmãos, o terceiro sinal que nós encontramos aqui em Neemias, de confirmação do seu chamado, era essa intimidade que ele tinha com Deus. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus, ele se considerava um servo do Senhor, mas não apenas isso,
Quando a gente olha o versículo de número 5, desse capítulo 1 de Neemias, a gente vai ver como ele chamava o Senhor. Ele dizia que ele é o Deus dos céus, o Deus grande, o Deus temível, o Deus que guarda a aliança, o Deus de misericórdia. Portanto, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que conhecia a Deus, conhecia na intimidade, e essa intimidade com Deus vinha de uma caminhada com Deus, de um conhecimento das Escrituras e do conhecimento de Deus. O homem, a mulher, o chamado por Deus, é um homem que busca essa intimidade com o Senhor, busca conhecê-lo. Nós só podemos conhecer a Deus através do serviço, através da oração, através do estudo da sua palavra, que nos traz aí essa relação de comunhão e de entendimento de qual é o propósito de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, esse é o terceiro sinal que nós encontramos aqui nessa história de Neemias. O quarto sinal é quando nós buscamos a confirmação de Deus. Muitas vezes nós temos um desejo do nosso coração, muitas vezes nós sentimos a vontade de servir ao Senhor em determinadas áreas, mas apenas é um desejo pessoal, é uma vontade pessoal, e o chamado não é nosso, o chamado é de Deus para nós. Não é porque eu quero, não é porque eu desejo, não é porque eu quero fazer assim, mas é Deus que coloca no nosso coração, é Deus que nos chama. O chamado de Deus, ele é tão grandioso que ele é irrecusável. Aquilo que alguns autores dizem e pregam, que aquela pessoa que é chamada é aquela pessoa que ela tem todas as portas da sua vida abertas, mas ela escolhe ouvir a voz de Deus para o chamado. E quando nós sentimos isso no coração, para que a gente tire a dúvida se é algo que é um desejo pessoal ou se realmente é um chamado de Deus, nós precisamos buscar aí a confirmação de Deus. Gideão foi chamado e ele pediu confirmação do Senhor. E nós também, Neemias aqui, ele vai à presença de Deus em oração, pedindo para que o Senhor confirme, abra as portas, e para que o Senhor também faça com que o coração do rei seja ali aberto para permitir a sua ida a Jerusalém. Então, a confirmação do Senhor viria exatamente com a permissão do rei. Portanto, queridos, esse é o quarto sinal, é quando Deus nos confirma. E Deus, ele confirma quando ali as coisas começam a acontecer, as portas começam a se abrir, quando a gente sente aquele fogo no coração, aquele desejo no coração de realmente colocar a nossa vida à disposição do Senhor, para que Ele faça através de nós a sua obra, que nós sejamos ali instrumentos nas mãos do Senhor, para que a obra do Senhor seja realizada. Esse fogo ardente, esse desejo ardente, e Deus então à frente, Ele vai abrindo os caminhos, vai abrindo as portas, e as coisas vão acontecendo, e a confirmação do Senhor acontece exatamente assim na nossa vida. E eu quero então encerrar com um quinto sinal que nós encontramos aqui, que é o sinal da paciência. A gente precisa ter paciência. Muitas vezes a gente sente esse desejo, essa vontade, a gente quer imediatamente, loucamente, a gente quer que as coisas aconteçam, que esse chamado se cumpra na nossa vida, e muitas vezes nós colocamos os carros diante dos bois, como fala aí o ditado popular. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Paciência é esperar o tempo de Deus, a plenitude dos tempos. O tempo de Deus é aquele tempo em que todas as coisas convergem para que a mão de Deus ali faça com que a história aconteça. O tempo de Deus é quando todas as coisas convergem
para que se cumpra a vontade de Deus. É como ali, quando a vinda de Jesus, ali em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando Paulo escreve que a plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então essa plenitude dos tempos, quando todas as coisas estão convergindo para que as coisas aconteçam conforme o propósito e a vontade de Deus. Neemias esperou 4 meses pela resposta do Senhor. Ele teve a paciência de esperar a confirmação e o tempo de Deus. Tanto esse é um sinal. Mesmo que a gente tenha vontade, nós não podemos atropelar a vontade de Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus e esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam e o nosso chamado se confirme. Por isso, queridos, quero pedir a vocês que, se vocês estão aí sentindo esse chamado do Senhor para servir em alguma área, que vocês pensem e reflitam na vida de Neemias e nesses sinais que esse texto nos traz de confirmação do nosso chamado. É a questão do desapego às questões seculares, e esse apego, esse amor à questão espiritual, à obra de Deus, às pessoas. Essa empatia pelos que sofrem, por aqueles que estão morrendo, indo para o inferno, e nós não estamos fazendo nada em relação a isso. Aqueles que estão sofrendo injustiça, aqueles que estão sofrendo socialmente, nós possamos fazer assim alguma coisa para amenizar, para mudar, para transformar a vida dessas pessoas. Buscar uma intimidade com Deus, ter uma comunhão com o Senhor, ter um conhecimento de Deus, para que possamos entender qual é a sua vontade, qual é o seu propósito para a nossa vida. Ter aí a confirmação do Senhor nesse chamado e, acima de tudo, a paciência, saber esperar o momento certo em que Deus vai confirmar o nosso chamado e aí abrir as portas para que todas as coisas aconteçam na nossa caminhada, no nosso serviço para o engrandecimento do reino de Deus. Deus abençoe, coloque assim a sua vida diante do altar do Senhor.